Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, ó Pai, nos dirigimos à Tua santa presença. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho amado. Te agradecendo, ó Deus, por mais um dia que Tu nos concedeste, ó Pai. Te pedindo, Deus Altíssimo, continua olhando para nós com Teu olhar de misericórdia, Pai. Continua, Deus Altíssimo, com as Tuas mãos estendidas sobre a Tua santa e amada igreja, nos firmando na rocha eterna que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus Altíssimo também, Senhor, salva aqueles que não são salvos, traz de volta os distanciados. Deus Altíssimo, entra com providência, Senhor, guarda-nos a cada dia debaixo do poderoso sangue do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cobre-nos com o poderoso sangue do Senhor Jesus Cristo, Pai, livrando-nos de todos os males. Deus Todo-Poderoso, nos dirige pelo Teu Espírito Santo de poder, sabedoria, unção e virtude em tudo que nós vamos realizar. Que seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Nós Te pedimos e Te agradecemos no maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Eu quero convidar a amada igreja neste nosso culto de hoje, culto à noite, do dia 17 de maio de 2020. Nós estaremos louvando o nome do Senhor Jesus Cristo com o hino de número 3 da harpa cristã. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvemos o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Plena paz e santo gozo tem em Ti, ó meu Jesus, pois enfim Tua morte sobre a cruz, o Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois tua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei.
Glória a Deus. Neste momento, eu quero convidar a amada igreja para meditarmos na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos começar do versículo de número 12 em diante. Colossenses, capítulo 1, versículos de número 12 em diante. Assim nos diz a palavra de Deus: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos ao entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, diz o apóstolo Paulo, estou feito ministro. Queridos, ainda o versículos de número 26 em diante. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, amém, irmãos? Amém. Meus queridos e amados irmãos, nesta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, e nós aqui meditamos no capítulo 1, versículos 12 em diante, o apóstolo Paulo ele começa a descrever as riquezas maravilhosas que Deus preparou para nós. Nós que outrora éramos gentios e não pertencíamos à promessa feita a Abraão. Inclusive, nós meditamos neste tema também, hoje pela manhã, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E aqui, em Colossenses, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo que o Senhor Deus agora, pela sua infinita misericórdia, nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz.
Idôneos, queridos, não quer dizer em idade, não quer dizer idosos, não está falando aqui de uma idade cronológica. Idôneos fala de uma maturidade espiritual que Deus nos concedeu através de Jesus Cristo, nos regenerando, nos firmando e pelo seu Espírito Santo nos concedendo as bênçãos espirituais. O versículo 13, ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. Versículo 14, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Queridos, nós estávamos no reino das trevas, mas agora estamos no reino da luz. Nós vivíamos em trevas, imersos nos nossos pecados, transgressões, longe de Deus. E só podemos ser trazidos para o reino da luz através do sacrifício que Jesus Cristo fez, pelo poder do seu sangue, que nos purifica de todo pecado. E ele então nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o Senhor Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, versículo 14 diz, a saber, a remissão dos nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo, o versículo fala, ainda diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O versículo 7 ainda nos traz a seguinte constatação, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém, irmãos? Então, queridos, Jesus Cristo, ele é o primeiro em todas as coisas. Ele tem a preeminência junto com o Pai. E não somente isto, todas as coisas foram feitas por ele, diz o apóstolo João. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, imagine quão grande amor de Deus em enviar seu Filho unigênito Jesus Cristo, e o Senhor Jesus deixar a sua glória e vir ao mundo para nos salvar, se fazer homem, vir ao mundo padecer em nosso lugar, não somente veio pregar o evangelho, não somente trouxe a mensagem de paz, de salvação, de libertação, curando os doentes, sarando os enfermos, mas acima de tudo ele morreu por nós, derramou sangue remidor por nós e ressuscitou também ao terceiro dia por nós, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Vocês perguntam, pastor, o senhor quer falar sobre que assunto? Eu quero falar que Jesus Cristo, queridos, nele nós temos a verdadeira esperança de herdar os céus, de herdar todas as coisas, de herdar a glória. Porque, como diz o último versículo que nós lemos aqui nesta noite, no versículo de número 27, a última parte, que nos diz, Cristo em vós a esperança da glória. A glória que Jesus veio trazer para a humanidade, de sermos agora filhos de Deus e herdarmos todas as coisas com ele, Jesus. Porque Cristo é o herdeiro de Deus. E através de Jesus Cristo, o Pai nos fez herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo, herdarmos junto com Jesus, porque assim aprouve ao Pai. Assim o Senhor Jesus Cristo veio trazer para nós não somente o perdão dos pecados, não somente a salvação, mas ele veio nos fazer também herdeiros juntamente com ele, pela sua infinita misericórdia. Quando nós olhamos para isso, queridos, a esperança da glória que é Jesus em nós, nós olhamos para este mundo e dizemos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. As pessoas estão vivendo, meus irmãos, muitas pessoas, muitos indivíduos, vivendo apegados às coisas dessa terra.
tudo neste mundo vai passar. O Senhor Jesus Cristo, ele nos mostra, quando os discípulos, falando a ele, mostrando a grandeza do templo, o Senhor Jesus disse para os discípulos: olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Muitas pessoas estão olhando somente para as coisas vis deste tempo. Os sinais da vinda de Jesus estão sendo mostrados dia após dia. A iminência da vinda de Jesus. Não podemos dizer nem o dia e nem a hora, mas os sinais mostram que a vinda do Senhor está às portas. O princípio das dores que a Bíblia fala de que o mundo está passando é um despertamento. Tem pessoas que me perguntam: pastor, por que tudo isso? Porque Deus está despertando o homem. Jesus poderia voltar subitamente, como a palavra já foi dito isso, a profecia já foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, não é? E muitas pessoas estarem despreparadas. Deus está dando a oportunidade do homem se consertar. Quando eu falo homem, toda criatura, toda a humanidade se consertar, voltar para Deus, receber o perdão dos pecados, viver uma vida agora agradando a Deus nas pequenas coisas e nas grandes coisas. E através de Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que o Senhor Deus, ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão, o perdão dos nossos pecados. E isso através de Jesus Cristo. Ele que é o primogênito, ele que é o unigênito de Deus, ele que é antes de todas as coisas, versículo 17, Colossenses 1,17, ele que é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e através dele agora nós somos feitos igreja de Deus. O versículo de número 18 agora nos diz: e ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Versículo 19: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O versículo 21 ainda nos diz: nós que noutro tempo, vós que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Então, meus amados irmãos, essa reconciliação que Jesus Cristo veio fazer através do seu sangue derramado na cruz é para toda criatura, mas é necessário que o homem creia e receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Apesar que a Bíblia diz que ele reconciliou o homem com Deus, a humanidade com Deus, mas Deus, ele já fez a parte dele no plano da salvação, trazendo Jesus para nos salvar. Falta agora a nossa parte de receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É isso que muitas pessoas não entendem. Quando ele veio para reconciliar todos, é porque a salvação, o plano da salvação, Deus está trazendo para toda a humanidade. Mas é necessário que cada um de nós venhamos a receber a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nosso Redentor e Mestre. E pedimos ao Espírito Santo de Deus que a cada dia nos ajude a agradarmos ao Pai, a cada dia vivermos longe do pecado, renunciando todas as obras das trevas, porque Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Então, meus prezados irmãos, nós precisamos a cada dia estarmos nos regozijando, estarmos nos alegrando pela bênção que Jesus trouxe para nós. O apóstolo Paulo, ainda no versículo de número 26, ele disse assim, o mistério esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos.
Esse mistério da salvação, irmãos, da plenitude, os judeus, eles foram, o povo israelita, eles foram escolhidos para que fossem atalaias do Deus Altíssimo, preparando a humanidade para receber o Salvador do mundo. Nós sabemos que na plenitude dos tempos veio Jesus, trazendo a mensagem da graça, né? A lei era tão somente a sombra das coisas futuras, até que Jesus veio trazendo a graça salvadora de Deus. Também o versículo de número 18 fala de um mistério que foi revelado. Jesus trouxe esse mistério revelando para toda a humanidade. Ele, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Quem comanda a igreja é Ele. Na verdade, nós somos membros do corpo do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que a igreja como corpo de Cristo, né? Nós somos os braços, as pernas do Senhor Jesus na terra, fazendo a obra de Deus, desempenhando o que Ele quer, mas a cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E nós devemos estar atentos àquilo que Jesus nos ordena fazer. Estamos vivendo tempos difíceis, mas nós não podemos parar de falar do amor de Jesus. Onde você estiver, na sua casa, aproveite para evangelizar seus familiares. Aproveite para falar do amor de Deus. Aproveita para orar, para jejuar, para consagrar, para meditar na lição bíblica da escola dominical, para interceder pela nação, para interceder pelas autoridades, para interceder pelo Brasil, interceder pelo mundo. Nós estamos vivendo tempos que necessitamos estar orando, intercedendo, clamando em nome do Senhor Jesus. E tem muita gente, meus irmãos, perdendo muito tempo, né? Não está sabendo, digamos assim, agir de uma forma que venha usar com sabedoria o tempo que Deus tem dado. Às vezes o tempo fica desperdiçado em entretenimento. Não é que a pessoa não possa se divertir, pode, mas a prioridade é a palavra de Deus. A prioridade é meditar na palavra de Deus. A prioridade é orar, é consagrar sua vida. A prioridade é se aproximar de Deus. A prioridade é buscar alcançar outras pessoas e dizer assim, olha, vamos buscar a Deus juntos. Deus está despertando as pessoas para isso, irmãos. E tem gente ainda que não despertou. Vai despertar quando? Se a vinda de Jesus está às portas. Se o princípio das dores está batendo nas portas e dizendo, olha, Jesus está vindo. Isto é apenas o princípio das dores. Estava comentando com os irmãos. Quando uma mulher está aí, é uma linguagem figurada, está para dar à luz, as dores de parto, as contrações, elas vão ficando mais intensas, vão aumentando as dores, vão ficando mais intensas e o espaço de uma contração para outra vai ficando mais curto entre uma e outra. Muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo no mundo. Está mostrando que a vinda do Senhor está às portas e tem gente ainda agindo de uma forma negligente quanto à sua própria salvação, quanto à salvação da sua família, do seu lar, dos seus familiares. Tem pessoas que não param um momento para testificar Jesus, nem para o seu próprio semelhante, nem para o próprio parente, nem para o próprio familiar, nem para o vizinho, nem para quem está próximo. Queridos, o Senhor Jesus está nos despertando para falar dessa bênção maravilhosa que é a salvação. Que salvação, pastor? Que Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão, o perdão dos nossos pecados. E a nossa esperança é reinar com Jesus. Ele vem nos buscar. Agora no céu não entra pecado, né? O nosso Deus é santo. A santidade de Deus, que a Bíblia fala, não é alguém diz assim, mas Deus é amor. Mas acontece que o amor de Deus já se revelou em Jesus Cristo. E agora pelo seu sangue, nossos pecados são perdoados. A Bíblia chega a dizer, quem furtava, não furte mais. Quem andava de uma forma egressa, agindo como agiam os gentios, diz o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, entenebrecidos no seu entendimento, mentindo, defraudando, prostituindo, tanta coisa errada no mundo, não é?
Agora, nós, em vez de dar lugar às obras da carne, como fala em Gálatas, vamos agora dar lugar ao Espírito de Deus, produzir em nós o fruto do Espírito, para podermos herdar o reino dos céus. A salvação é de Deus. Ele está dando para a humanidade, mas no céu não entra pecado, só entra lavado e remido no sangue do Senhor Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Colossenses capítulo 1, versículo 14. Agora, em Cristo Jesus, salvos, nós temos a esperança da glória. A glória que Jesus veio trazer para nós. Não existe maior glória, irmãos, do que o cristão entrar no reino dos céus e reinar ao lado de Jesus para sempre. Tem gente que nem crê em salvação celestial, porque ele olha para a sua condição de pecador e diz: como é que eu vou ter condição de herdar o reino dos céus ao lado de Jesus? Somente através do sacrifício de Jesus Cristo, que derramou por nós sangue remidor e pelo poder do seu sangue nos purificou de todo o pecado. Amém, irmãos? Então vamos buscar isso. Se tem uma coisa que eu mais me preocupo, assim, fico preocupado, é com a nossa condição de igreja. Temos que nos preparar para a vinda de Jesus. E eu estou falando isso não é só por causa desses momentos que estão passando na terra, não. Há muitos e muitos anos, né, o Espírito Santo tem despertado os seus servos, a nós os seus servos e as suas servas, para entregar a mensagem da salvação, a mensagem da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus queridos, aqui nos diz a palavra de Deus, versículo 28, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Só podemos ser perfeitos em Jesus Cristo, porque o versículo 27, ele diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, irmãos? Somente, irmãos, Cristo habitando em nós, né? Dando lugar a Jesus Cristo em nós, é que poderemos ter esta esperança. Somente a presença dele em nós e a contínua comunhão do Espírito Santo conosco é que vai nos garantir esta esperança da glória. Aleluia! Esta esperança de reinarmos com ele, esta esperança de irmos para o céu. Quem tem a Cristo tem a vida eterna, tem o reino dos céus, tem as bênçãos de Deus, tem a herança de Deus, porque o Pai nos fez herdeiros de tudo através de Jesus Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, herdarmos ao lado de Jesus. Então, meus prezados irmãos, quando nós olhamos para isso, que pensamos no céu, as coisas do mundo não fazem mais tanto valor, não tem tanto sentido, não tem tanto valor, como alguém se apega a tantas coisas do mundo que acaba se esquecendo de Deus. E quando nós vamos falar de Jesus para determinadas pessoas: ah, pastor, é porque eu sou muito ligado e tem as minhas ligações com o mundo e as festas e eu tenho os prazeres, já estou há tanto tempo, mas tudo isso vai passar. Isso é tão ilusório, não é? Isso é uma grande ilusão. O inimigo de nossas almas procura iludir o homem com todas essas coisas para afastar o homem de Deus. E nós temos que tirar os nossos olhos dessas coisas materiais. E como diz o apóstolo Paulo, nesse mesmo livro do Colossenses, capítulo 3, é porque o apóstolo Paulo ele vai falando e vai fazendo assim uma preleção. Nesse capítulo 3 de Colossenses, mesmo livro de Colossenses, capítulo 3, tirarmos os olhos do mundo e olharmos para os céus, olharmos para cima. E diz a palavra, Colossenses 3, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, mortos para o mundo, mas vivos para Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida,
se manifestar, então também vós vos manifestareis juntamente com ele em glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Só podemos vencer esse mundo com Jesus em nós, tendo aquela plena comunhão com o Espírito Santo. Quando pensar, coloque Jesus no nosso pensamento, em tudo que nós pensamos que vamos fazer, nas nossas ações, nas nossas decisões. Pede a Jesus para nos dirigir. Ah, pastor, isso é ser espiritualizar demais. Não, mas temos que ser espirituais mesmo para herdar o reino dos céus. Temos que ser espirituais. O homem natural não compreende as coisas de Deus, mas o espiritual compreende tudo, discerne tudo e de ninguém é discernido. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, meus irmãos, e quando ele, Jesus, se manifestar, ele que é a nossa vida, a nossa esperança é Jesus, ele se manifestar, então também nós nos manifestaremos juntamente com ele em glória. Para tudo isso, irmãos, para que tudo isso aconteça, nós temos que tomar uma atitude. A atitude de agradar a Deus nas pequenas coisas. Como eu falei, começa no nosso pensamento, mas também os nossos lábios. Aquilo que nós falamos, não saia de nossa boca nenhuma palavra torpe, saia somente para a edificação, salmos, hinos, cânticos espirituais, mensagem de Deus, palavra de Deus, né? Falarmos das coisas de Deus, né? A procurarmos ajudar as pessoas no sentido de fazê-las entender e compreender a palavra de Deus. Não vamos falar nossas opiniões, não vamos nos envolver em discussões vãs, vamos falar da palavra de Deus, vamos falar do amor de Deus. Tudo nessa vida passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dirija para estar orando, intercedendo por nós, por nossa família, pelos nossos familiares, pela igreja de Deus, pelo povo de Deus, né? Pelo nosso país, pelas autoridades, para que Deus dê sabedoria, por aqueles que ainda não são salvos, para que Jesus possa salvar, não somente no Brasil, mas em toda a face da terra, mas olhando por nós mesmos. A Bíblia diz que quem está em pé, olhe para que não caia. Precisamos ter uma vida que venha glorificar o Senhor Jesus em tudo, para que o Espírito Santo ache lugar em nossas vidas, para que no momento do arrebatamento da igreja, Cristo em nós, teremos a esperança da glória. Porque só Jesus pode nos garantir a vida eterna e todas as riquezas da glória que Ele foi preparar para nós. Amém, meus irmãos? Amém. E Ele disse isso: vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus amados irmãos, nós vamos agora também mais uma vez orar, primeiramente agradecendo a Deus por todas as bênçãos deste dia, orar também agradecendo a Deus porque Ele é o que nos guarda, nos livra de todos os males. É o Senhor que a cada dia é o Jeová Jireh, é o Deus da provisão, é o Senhor que cura as doenças, que sara as enfermidades, que Ele esteja agora visitando cada um dos seus servos, das suas servas, curando os doentes, sarando os enfermos em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus que diz: eu irei e lhe darei saúde. O Jeová Jireh da provisão, que Ele venha prover todas as coisas na vida material e espiritual, mas acima de tudo, irmãos, a maior de todas as bênçãos, que nós tenhamos certeza da nossa salvação em Jesus Cristo nosso Senhor, agradecer pelo perdão dos nossos pecados e os nossos nomes escritos no livro da vida, e que o Deus Altíssimo nos firme na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra que tem chegado até nós nesta noite. Oh, aleluia, nós nos alegramos em saber que Cristo em nós é que nos dá a certeza da esperança da glória. Que cada um de nós possamos dar lugar ao Senhor Jesus Cristo, dar lugar ao Espírito Santo de Deus e vivermos na certeza da esperança da glória, das riquezas da glória que Jesus Cristo foi preparar para nós.
Eu sei que Tu és o Deus que cuida de nós aqui na terra e nos prepara para esse grande dia do arrebatamento da igreja. Nos firma na rocha eterna que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus Altíssimo, continua pelejando pelos Teus servos, pelejando pelas Tuas servas, pelejando pela Tua santa e amada igreja, por todo aquele que se pelo Teu nome. Salva aqueles que não são salvos também, Senhor. Traz de volta os distanciados, também para que se cumpra a Tua palavra que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo Tu e a tua casa. Continua pelejando por nós, os teus servos, Senhor. Tem misericórdia do Brasil, essa grande nação brasileira, onde tem milhões e milhões de servos que servem o teu nome. E a tua palavra nos ensina dizendo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tem misericórdia das outras nações da terra, Senhor, onde tem milhões e milhões de teus servos em toda a face da terra. Deus Altíssimo, a cada dia, Senhor, nos dá mais da tua graça, da unção do teu Espírito Santo, nos dirige pelo teu Espírito Santo, ó Pai, em tudo que nós vamos realizar. Tudo isso, Deus Altíssimo, nós te pedimos e te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém.